Séculos antes da tecnologia existir, uma mulher escreveu visões assustadoramente precisas sobre o nosso tempo. Seu nome era Úrsula Solteio, mas o mundo a conheceu como Mãe Shipton, menos uma vidente inglesa do século XVI. Temida, venerada e até hoje envolta em mistério. Suas profecias atravessaram os séculos, descrevendo acontecimentos que só fariam sentido centenas de anos depois de sua morte. A história começa em 1488, na pequena vila de Knaresborough, na Inglaterra. Diz a lenda que Úrsula nasceu em uma caverna, durante uma tempestade, filha de uma jovem solteira, que desapareceu logo após o parto. Desde criança, Úrsula era diferente. Tinha a aparência incomum, menos nariz grande, queixo pantudo, e um olhar que fazia as pessoas estremecerem. As crianças a chamavam de filha do diabo. Mas apesar da aparência, ela tinha algo raro, uma mente afiada e uma intuição quase sobrenatural. Cresceu sozinha, aprendendo sobre ervas, curas e o poder das palavras. Com o tempo, começou a prever pequenos acontecimentos, nascimentos, casamentos, tragédias locais. E, quando suas previsões começaram a se confirmar uma após a outra, as pessoas passaram à procura lá, primeiro por curiosidade, depois por medo. Mãe Shipton tornou-se uma lenda viva. Suas profecias eram escritas em versos, misturando poesia e mistério, e algumas delas, registradas em livros que sobreviveram aos séculos, são assustadoramente precisas. Em uma de suas visões, ela escreveu: carros andarão sem cavalos, e acidentes encherão o mundo de dor. 400 anos antes da invenção do automóvel, Mãe Shipton descrevia o trânsito moderno e seus acidentes. Em outra, profetizou: o homem atravessará mares e céus em asas de ferro e falará com outros através de fios invisíveis. Séculos antes da aviação e da internet, ela parecia ver aviões, rádios, telefones e redes de comunicação que ligariam o mundo inteiro. E não parou por aí. Em versos ainda mais enigmáticos, ela escreveu: o mundo inteiro será cercado por uma teia gigante. Para muitos, essa teia é uma referência direta ao World Wide Web, a internet. Outras profecias falam sobre o grande incêndio de Londres de 1666, 2 guerras mundiais e até a destruição de cidades por bolas de fogo caindo do céu, algo que estudiosos interpretam como bombas e mísseis modernos. Mas o que mais intriga os pesquisadores é a precisão dos detalhes e a clareza com que ela descreveu tecnologias que só existiriam séculos depois. Como a mulher do século XVI poderia imaginar aviões, trens, energia elétrica e satélites de comunicação, alguns acreditam que Mãe Shipton era apenas uma figura folclórica e que muitas de suas profecias modernas foram adicionadas ou alteradas ao longo dos séculos. Mas mesmo assim, parte dos textos mais antigos, datados antes dessas invenções, já mencionavam fenômenos incomuns: carruagens de fogo, vozes no ar, casas iluminadas sem chamas. Outros estudiosos defendem que suas visões eram símbolos metafóricos, interpretações do inconsciente coletivo que, por coincidência, acabaram se cumprindo com o avanço da tecnologia. Há ainda quem acredite que Mãe Shipton tinha acesso a algo além do tempo, uma consciência capaz de enxergar linhas do futuro, como se a história humana fosse um livro aberto para quem soubesse lê-lo. Curiosamente, entre suas últimas profecias, há uma que fala sobre o fim dos tempos. O mundo terminará quando o homem atravessar as estrelas e falar com os mortos. Uma frase que muitos interpretam como o anúncio de uma era onde a humanidade brincaria com a própria essência da vida, menos inteligência artificial, clonagem, comunicação quântica e o limite entre a morte e a consciência digital. Hoje, sua caverna natal, menos a caverna de Mãe Shipton, em Knaresborough, menos ainda existe, e é considerada um dos locais mais misteriosos da Inglaterra. Dizem que objetos deixados lá são lentamente cobertos por uma camada de pedra, como se o próprio local tivesse poder de transformar o tempo em matéria. O mais fascinante é que mesmo séculos depois, suas palavras continuam ecoando em novos contextos, a cada avanço tecnológico. Alguém volta aos versos de Mãe Shipton e encontra algo que parece se encaixar perfeitamente. Coincidência? Ou a prova de que o tempo pode ser apenas um ciclo repetindo suas histórias? Afinal, talvez ela não tenha previsto o futuro, talvez apenas se lembrasse dele. E no fim fica a pergunta que atravessa gerações: e se o futuro já estivesse escrito? Só não queremos acreditar?